Sejam bem-vindos, né, mais uma vez, espero que estejam todos bem. Essa aula, como as anteriores, vai ficar gravada. Assim que ela chegar no meu Drive, eu edito, posto lá no SIGA, depois de colocar ela no YouTube também, tá? Deixo no YouTube porque facilita o acesso e aí o pessoal pode ver e rever quantas vezes for necessário. Então, antes de começar a falar um pouquinho sobre essa unidade 3, ou o próximo tema da nossa disciplina, é importante lembrar os prazos em relação às atividades que a gente tem, né? Fizemos a primeira atividade avaliativa, vocês fizeram um novo exercício de ICMS, além daquele exemplo que eu passei para vocês. E eu já coloquei também a avaliação número 2. Ela vai até o dia 14, certo? Então, lembrando aí, só tomar cuidado com esses prazos, e ao mesmo tempo vocês já podem ir desenvolvendo aquele trabalho de pesquisa em relação ao estoque, né? Como eu já comentei para vocês, tem agora os vídeos no SIGA, quem não assistiu ainda, pode dar uma olhada, são esses 3 vídeos onde eu ensino como que calcula todo o processo em relação aos métodos, né? Como que calcula o CMV, tá? São esses últimos 3 vídeos que eu adicionei aqui na parte de baixo, ó. O PEPS, o custo médio e o EPS, cada um deles separado. Uma média de 20 minutos cada um aí, não ficou tão grande. E quem não fez ainda, pode começar por esse exercício 3 do ICMS e aí depois faz a atividade avaliativa. Então, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Folha de pagamento, os principais aspectos da folha de pagamento, que é basicamente a ementa de vocês, né? Como elaborar a folha de pagamento. Só relembrando, a gente dividiu, então, a primeira parte, como funciona a escrituração contábil, a segunda parte, as operações com mercadoria, dando ênfase ao ICMS, como a gente viu, e ao CMV, e agora a gente vai entender um pouquinho do que é essa folha de pagamento. Então, primeiro a gente vai compreender um pouco, de modo geral, o que é salário e remuneração, depois a gente vai ver o INSS e FGTS ainda nessa aula, e eu vou mostrar para vocês como contabilizar isso, né? Como que a empresa entende a questão do salário do seu colaborador, enfim, como que ela compreende isso no aspecto patrimonial. Então, basicamente, só para relembrar, continua o mesmo caminho, a gente vai sempre fazer livro diário, razão, ARE, balanço, DRE, mesmo processo. E aí a gente viu na segunda parte o ICMS, a diferença que ele causa em relação ao estoque, né, o CMV também, com esse trabalho de pesquisa, ele vai sendo modificado conforme a empresa controla o seu patrimônio. E a ideia basicamente é entender o quê? Que toda e qualquer operação que a empresa realiza vai influenciar de uma maneira ou de outra no seu patrimônio. Por isso que a contabilidade, como ciência, é uma linguagem que vocês precisam aprender e dominar, se vocês quiserem administrar uma empresa, criar o próprio negócio, né? Enfim, tocar o próprio negócio. Então, começando aqui para falar um pouquinho sobre folha de pagamento, a gente precisa entender 2 conceitos: remuneração e salário, tá? Remuneração é todo o conjunto que o empregado, que a gente vai chamar de colaborador, recebe, seja da empresa ou até mesmo não diretamente da empresa, por meio daqueles vales, auxílios, enfim, as coisas mais comumente utilizadas. E salário é o termo que a gente vai usar. Salário é basicamente aquilo que você combina com o seu colaborador, né? Quando você vai contratar uma pessoa, você vai registrar na carteira dessa pessoa o salário que ela tem que receber. E esse salário combinado, então, com o colaborador, vai receber alguns adicionais em relação aos impostos, né, aos tributos, como a gente vai ver. Os que a gente vai estudar, que é INSS, FGTS, se der tempo, mas eu acredito que não vai ser possível, o imposto de renda, eles não são os únicos, tá? É importante saber disso, porque, como eu falei para vocês, a gente está resumindo, né? Resumindo o máximo possível para tentar ser o mais direto e objetivo. Então, esses slides já estão disponíveis também no SIGA, para quem quiser dar uma olhada depois, tá bom? Primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou começar a discutir folha de pagamento, enfim, no aspecto empresarial, eu preciso saber que existe uma coisinha chamada CLT, que nada mais é do que um conjunto de leis do trabalho que foram unificadas, né, ou consolidadas, como a gente fala, e está disponível para vocês. Quem quiser acessar, eu deixei o link aqui, tá? Vocês podem ler com calma todos os artigos, entender e desenvolver um estudo em relação a isso. E aí, quando eu falo em relação aos principais aspectos, o que eu quero que vocês saibam que existe, só para a gente ter uma dimensão da complexidade desse assunto. Então, primeiro eu tenho lá o salário mais o repouso semanal remunerado, né, o famoso domingo. Muita gente, às vezes, até não sabe ou não conhece, né, mas quando a gente está trabalhando com carteira assinada, como empregado, a gente tem também um dia específico
que é remunerado, né, um dia de descanso, que enquanto a gente descansa, a gente também deve receber da empresa. Por isso que, geralmente, nas carteiras, no Olerite, melhor dizendo, fica registrado lá o RSR, né, repouso semanal remunerado. A gente não vai calcular ele diretamente, mas vai utilizar como base essa informação do salário. Existem também, pela lei, muitos adicionais, o de insalubridade, periculosidade, o adicional noturno, que vocês já devem ter ouvido falar. A lei também prevê a possibilidade de pagamento de vales ou auxílios, como a gente chama. 13º, o famoso 13º, cujo nome pela lei, na verdade, é gratificação natalina, né? Férias adicional, os próprios impostos e tributos. E aqui vai uma curiosidade para quem nunca estudou esse tema, né? Além do INSS, FGTS e imposto de renda, as contribuições da folha de pagamento, que a gente vai pagar como empresa para o governo, são as que financiam o Senai, o Senac, o SES, enfim, o próprio Sistema S de modo geral. Então, basicamente, para você poder realizar um curso gratuito no Senac, aquele curso está sendo pago pelo governo, e o governo arrecada esse dinheiro das empresas brasileiras. Então, ele faz toda uma distribuição em relação a esse recurso, e se a empresa não paga a contribuição em relação à folha de pagamento, o Senac não existe, né? O Senai, SES, enfim, de modo geral, o Sistema S no Brasil. Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Geralmente vocês vão gritando aí. Beleza. Então, vamos lá. Como é que isso tudo se relaciona com a contabilidade em relação ao que a gente está vendo? O salário, na perspectiva da empresa, lembra sempre disso, vai ser tratado como uma despesa, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vai chamar isso também de uma obrigação a pagar, ou seja, um passivo. Esse passivo, geralmente, vai ser de curto prazo. Por quê? Porque aí a gente tem que pensar mais ou menos na realidade empresarial. Você, como empregado ou como dono de uma empresa, vai ter o quê? Uma pessoa vai trabalhar ao longo de um mês e ela vai receber logo no mês seguinte, né? Isso é previsto em lei, de acordo com os próprios termos. A gente não vai se atentar tanto a essas regrinhas, mas tem que entender isso. Então, eu trouxe o exemplo ali embaixo. Eu vou trabalhar no mês de setembro e vou receber em outubro. Como que isso é visto na perspectiva da empresa? Então, a gente tem uma coisinha chamada princípio da competência, que basicamente quer dizer o quê? Que aquele salário refere-se a determinado período. Então, se a pessoa trabalhou em setembro, mesmo não recebendo em setembro, ou seja, só recebendo em outubro, no mês seguinte, aquela despesa do salário, da folha, de modo geral, vai ser lançada e registrada no mês de setembro. Então, isso vai causar um impacto que a gente sempre vai ter uma coisa, um processo meio dinâmico, basicamente assim, eu lanço o pagamento, ainda não paguei, mas vou lançar aquela despesa, e aí no mês seguinte eu vou pagar do mês passado, depois eu vou lançar de novo, e esse processo ele é recorrente. Então, entendendo esse princípio, a gente consegue dominar essa técnica de uma maneira bem simples, tá? E aí a gente chega aos dois principais tributos, que são o INSS e FGTS, além do imposto de renda e outros que eu já citei, mas a gente vai focar nesses dois para poder compreender esse processo. Então, o que eu preciso saber em relação a esses dois? INSS é Instituto Nacional de Seguridade Social. Tem a lei, tem a regra de sua configuração, de como fazer o cálculo e todo o processo, mas eu não trouxe aqui para vocês. A gente vai aprender a fazer o cálculo de uma maneira bem simples para poder aplicar isso na contabilidade. Então, o que eu preciso saber do INSS primeiro? Quem paga é o colaborador. A empresa, ela só é responsável por recolher isso para o governo. Então, para nós, no sentido contábil, isso vai fazer diferença por quê? Porque eu vou precisar tirar esse percentual, esse montante, esse valor do salário que eu tenho que pagar para o meu colaborador. Então, já modifica a forma como eu vou fazer o débito e crédito depois. E aí vale até explicar isso para quem está trabalhando, mas não conhece essa regra, né? O INSS, se você é registrado e trabalha para alguém, é você que está pagando. A empresa que você trabalha, ela só é responsável de tirar isso da sua mão e poder passar isso para o governo. Já o FGTS é o contrário. A empresa ela vai recolher para o governo, mas quem paga é ela. Ou seja, isso não pode, não há nenhuma hipótese prevista em lei que vá dizer que o FGTS vai ser descontado do salário do colaborador. Então, ele acaba gerando uma despesa a mais para a empresa, além do salário combinado. Dúvidas sobre esses dois pontos?
Professor, Diga. eu acreditava que o INSS tinha uma parte da empresa e uma parte do colaborador, não é verdade? Sim, tem sim. O que você está falando é o Marlon que está... Isso. Né? Marlon, o INSS, ele se subdivide em INSS do empregado e INSS patronal, que a gente chama, né? O patronal, geralmente, ele é 20% em relação à folha de pagamento. Eu não vou usar ele aqui no exercício para não confundir a cabeça do pessoal, né? Na hora que a gente dominar essa parte do empregado, aí vocês podem usar o INSS patronal também, porque a regra para parte contábil é a mesma coisa. Mas ele tem sim. A empresa, quando ela tem alguns colaboradores, ela precisa somar lá toda a folha de pagamento. Então, somou, deu 15 mil reais, por exemplo. Ela vai recolher mais ou menos ali 20% desse valor e vai pagar isso direto para o governo. Como se fosse um INSS por parte da pessoa jurídica, né? Que serve para financiar também a Previdência brasileira, né? O Regime Geral de Previdência Social. Ou o INSS, como a gente fala no popular. Mas tem sim, são dois, só que a gente só vai usar um, que é esse do empregado, porque desconta do salário dele. Né? E aí, a hora que a gente domina esse conceito, a gente pode avançar para os outros. O problema de falar de INSS patronal, só para deixar claro, é que eu teria que explicar antes de tudo para vocês todos os regimes tributários. Então, aí a gente precisa entender o que é simples nacional, o que é lucro presumido, lucro real, e o negócio fica muito confuso para 2, 3 semanas, igual a gente tem. Entende o que eu quero dizer? Então, eu meio que cortei e resumi só para dar ênfase em um deles, para pelo menos a gente ter o básico. Mas vale a pena você estudar sim. Tem toda a legislação que controla e organiza, e o nome do que você está falando é INSS patronal. Beleza? Ok. Então vamos lá. Separei essas duas informações, eu já tenho claro o que é o INSS e o que é o FGTS. Tá? O FGTS, então, quem paga é a empresa, e o INSS, quem vai fazer o pagamento é o próprio colaborador. Eu deixei aqui separado também, só para lembrar para você, eu tinha colocado aqui, que eu não substituí o anterior, mas está os dois slides igual. O INSS, ele tem uma característica que é uma alíquota, ou seja, um percentual variável, conforme o salário. Essa é uma das outras diferenças do INSS e do FGTS. E o FGTS tem uma alíquota fixa, que nós vamos sempre usar os 8%. Então, para entender melhor isso aí, eu trouxe aqui a nova tabela, né, a partir de março de 2020, do INSS. Primeira coisa, quem que define isso aqui? É o governo federal, tá? Então, todo ano eles fazem uma análise e, se for necessário, muda. Em 2019, a gente teve a atualização, vocês devem ter ouvido falar no noticiário, que foi aquela reforma trabalhista, né? Modificou algumas coisas, modificou regra de contrato, modificou muitas coisas de modo geral. O que mudou para nós aqui? Essas alíquotas. Então, a tabela ela continua pela mesma lógica. Ou seja, se a pessoa ela ganha um salário mínimo, que é o que está hoje, né, se eu não me engano, não é aquele salário comercial igual a gente fala, né, mas o salário mínimo do governo mesmo. Então, se você ganha até R$ 1.045 e R$ 1.045 zero centavos, desculpa, você vai pagar 7,5%. Antes, o que tinha de diferença é que eram 3, agora ficou 4. E aí isso vai mudando. Quanto mais você ganha no seu salário, mais você recolhe para o governo. Né? Essa é uma regra que o Brasil tem praticamente em todos os impostos. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E aí tem o teto também, né, que é muito falado, que é o máximo que você receberia se você tivesse aposentado pelo INSS hoje, que seria esse valor limite aqui de 6.101,60. Mas a lógica é basicamente o quê? Pegar o salário, multiplicar pelo percentual e achar o valor a recolher. Então, se eu sei que existe essa tabela, eu já tenho uma noção e aí é só encaixar em qual dessas faixas o meu colaborador está. Lembrando que a data de pagamento, né, por meio de uma guia para o governo, é todo dia 15 do mês seguinte. Então, é importante não esquecer desse prazo, tá bom? Dúvidas sobre a tabela? Alguém? Estou indo muito rápido, tá tranquilo? Espera aí para ver se vocês vão digitar. Nenhuma? Beleza.
Então, basicamente, além da tabela do INSS, eu tenho a tabela do FGTS. Na verdade, não tem uma tabela, né? Eu que fiz isso aqui, mas é só para a gente saber. O FGTS, ele tem uma alíquota fixa, quer dizer o quê? Que não interessa se a pessoa ganha R$1.000, se ela ganha 2.000, 3.000, ela vai recolher esse valor de 8%. Ela, a empresa, tá? Lembrando, quem paga o FGTS é a empresa. Então, com base nesse salário, vai ser gerada uma despesa a mais de recolhimento para a empresa. E eles têm uma diferença na data também, né? O INSS, dia 15, e o FGTS, dia 7. A gente vai seguir essas regras, só fazer o parênteses aqui, que às vezes, dependendo da situação da empresa, do regime, ou de alguma outra característica específica dela, pode ser que haja uma variação em relação a essas datas, ou algum detalhe mais técnico, tá? Nós estamos fazendo uma visão geral para começar a mexer com isso aqui, tá bom? Depois que dominar esse básico, a gente avança. Então, como é que eu faço e coloco em prática esse processo? Primeira coisa, eu preciso saber que se eu contratei alguém como empresa, a gente vai ver o exercício daqui a pouquinho, eu vou ter que saber que existe, se eu combinei de pagar um salário para essa pessoa, eu vou ter INSS, FGTS e, em alguns casos, o imposto de renda, que é esse IR. Aí depois eu observo quem paga o quê, porque para a empresa é importante isso para separar o salário bruto do líquido. Ou seja, salário bruto é aquilo que está registrado, menos os impostos, nesse caso INSS, se tiver imposto de renda também, e aí eu tenho o salário líquido, que é o que vai para a mão do meu colaborador, do meu funcionário, né? Depois eu faço o cálculo do INSS, diminuo então o salário a pagar e lanço isso separando item por item, tá? Já eu vou mostrar para vocês no débito e crédito. E não esquecer desse item 5, que é o que, basicamente? Lembrar que todo mês eu vou fazer um lançamento, então, fechou o final do mês ali, mais ou menos no último dia, às vezes as empresas fazem isso dia 25, 26, né? Finalzinho do mês, eu vou fazer o lançamento contábil disso. E aí, no mês seguinte, eu vou ter que fazer o pagamento do salário, tá? O salário aqui no exercício, a gente sempre vai pagar dia 5, que é como se fosse o quinto dia útil, né, do mês seguinte. Então, pagar no mês do mês anterior significa basicamente isso. Trabalhou em setembro, vai receber em outubro. Trabalhou em outubro, vai receber em novembro. E assim sucessivamente. Ok? Então, eu trouxe um exemplo rápido aqui, junto com o exercício, só para vocês terem um modelinho de como que faz esse lançamento. Então, vamos lá. Eu contratei uma empresa, contratei um empregado, desculpa, e o combinado com ele foi esse salário de R$1.500. Não tem nenhum vale adicional, nada disso, tá? Só para dar um exemplo bem simples. Então, eu faço o quê? Primeira coisa, é 1.500, eu vou lá na tabela do INSS e vejo qual é a faixa que entra esses 1.500. Então, ele estaria aqui, né? Entre o 1.045 até o 2.000. E aí eu faço a análise da alíquota, que é os 9%. Basicamente, multiplico um pelo outro, eu vou achar o INSS a recolher, ou a pagar, que significa, então, R$135. E aí, achei o valor desse desconto, eu consigo achar o valor do salário líquido. Então, se eu devia para o meu colaborador R$1.500, menos o INSS, eu tenho o salário que ele vai receber, que é os 1.365. Dúvidas sobre esse raciocínio? Alguém? O cálculo do INSS é só isso, tá? Uma vez que vocês dominarem essa prática, vai ficar bem fácil. E aí, como é que eu lanço isso? A gente separa. Eu tenho aqui em cima a despesa com o salário, os 1.365 que eu encontrei, contra, ou no crédito, a contrapartida, salário a pagar. Então, vejam que um é uma despesa e o outro é um passivo. Vai ser sempre assim. Ao mesmo tempo, a mesma coisa vai acontecer com o INSS. Despesa com o INSS e INSS a pagar, que vai lá no passivo circulante. Então, com isso, a gente já consegue ter uma ideia. Se eu somar esses dois, vai dar os mesmos 1.500 que a gente combinou com o nosso colaborador. Tá bom? Então, o raciocínio é bem simples. Eu pego o salário, multiplico pela alíquota, acho o INSS. Aí eu diminuo um pelo outro. Salário 1.500 menos INSS igual a salário líquido ou salário a pagar. Tá bom? E aí faço os lançamentos de acordo com o débito e crédito. Lembrando que cada um desses 4 vai ter um razonete.
Aí depois, eu faço o quê? Mesmo raciocínio com o FGTS, só que eu não desconto. Por quê? Porque quem vai pagar isso é a empresa. Então, eu não posso tirar esse valor do salário do meu colaborador. Como a alíquota do FGTS é fixa, vai ser sempre bem fácil. Pega o salário, 1.500, multiplica pela alíquota, 8%. Esses 8%, então, a gente vai achar os R$ 120. E aí, faço o mesmo raciocínio. Débito, despesa, antes era despesa com salário, despesa com INSS, agora eu só escrevo despesa com FGTS. E a contrapartida, o crédito, FGTS a pagar, que vai lá no passivo circulante. No mês seguinte, a gente vai fazer o pagamento. Belezinha? Então, aqui resumindo, né, só para mostrar para vocês, para fazer aquele raciocínio também, que se eu combino R$ 1.500, eu preciso saber, para fins de controle de caixa, de dinheiro, enfim, de administração mesmo da minha empresa, que combinar R$ 1.500 de salário com alguém significa pagar, na verdade, 1.620. Por quê? Porque além do salário, eu vou ter o FGTS junto com uma despesa. Então, se eu somar tudo isso, 1.365, mais o INSS, mais o FGTS, eu vou pagar cerca de R$ 120 a mais. Ok? Os slides, como eu falei, já estão disponíveis, são uns 15, acho que não dá nem isso, né, tirando a capa lá, uns 15 slides, vocês vão poder ir revisando sempre que for necessário. Só para mostrar, para quem nunca mexeu, nunca acessou, não conhece, eu deixei umas abinhas abertas aqui, ó, vocês podem vir tabela do INSS, aí só cuida porque, igual aqui, por exemplo, é de um outro site, não é do governo, então às vezes pode estar uma informação desatualizada, né, mas aqui, pelo menos pelo que eu vi, está correto. Mas tenta sempre ir no site oficial, que é esse do INSS, né, vocês podem ver ali, inss.gov.br. E aí, quando vocês abrirem, não confundir, aqui a gente vai ter 3 tabelas, ó. Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, de 1º de janeiro a 29 de fevereiro. Porque, como esse mês trocou a lei, houve um período de ajuste, né, um período temporário de ajuste. Aí, o que está valendo, na verdade? É essa segunda aqui, ó, que é o que a gente está usando, a partir de 1º de março de 2020. São essas 4 linhas, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês, que vai sempre estar no exercício também. Vai ter que decorar isso aqui? Não precisa, tá? Essa informação, ela sempre fica disponível. E aí o INSS, ele permite também uma contribuição individual e facultativa, que aí é outra regra, outra conversa, a gente não vai utilizar essa última tabela aqui, tá bom? Mas quem quiser conhecer, fica à disposição. Eu não falei sobre o imposto de renda, estou aqui no site da Receita agora, mas vale a pena vocês darem uma olhada para já ir começando a conhecer, se habituar com isso aqui. Porque o imposto de renda, ele é interessante de aprender logo no começo para saber quando que ele existe, como que calcula e tal. E como que o INSS influencia nisso aqui, tá? Se der tempo, nos exercícios eu coloco para vocês. Mas, de modo geral, não vai ser necessário. Então, quem recebe até R$ 1.903,98, conforme o calendário, ele não paga o imposto de renda, né? Se a pessoa receber a partir desse valor, ela vai pagar 7%. Aí o cálculo do imposto de renda é uma outra coisa também. Primeiro tira o INSS, depois tira a parcela a deduzir, verifica se tem dependente, vai variando conforme as situações. Mas está à disposição de vocês aí na internet também. Então vamos lá. O que eu preciso saber e dominar para colocar isso em prática no débito e crédito, o famoso o que vai cair na prova, né? Eu trouxe aqui um exemplo, isso aqui já está postado para vocês aqui no SIGA, tá? São esses slides aqui que a gente usou agora, o exemplo e a resolução também acompanhando para vocês já irem se preparando. Então, eu tenho aqui, basicamente, as mesmas operações, que é o quê? Integralização do capital social, compra de veículo imóvel. E aqui no meio, ó, eu adicionei para vocês a seguinte característica. Houve a contratação, lá no comecinho do mês, de um colaborador para o cargo de auxiliar administrativo, com salário bruto no valor de R$ 1.500. Então, o que eu preciso entender? Eu vou contratar uma pessoa para trabalhar para mim, e essa pessoa ela vai me gerar uma despesa. Eu vou precisar fazer o lançamento da folha de pagamento se ela está trabalhando para mim. Porque eu não posso simplesmente ter alguém trabalhando sem receber, né? O próprio salário, como o nome diz, né, relaciona-se a isso. A troca de um serviço, de tempo, enfim, da execução de uma atividade
pelo pagamento, certo? Então, contratei alguém, e aí o que mudou em relação ao exercício anterior é só isso. Se eu contratei, eu sei que vai ter o salário, o INSS, o FGTS, para poder pagar no mês seguinte. Tanto é que esse exercício eu deixei ele em 2 meses, eu não sei se vai dar tempo da gente fazer ele hoje, mas vocês podem tentar e praticar ele, a resolução está completa. Então, vamos lá. Da primeira parte do livro diário, aqui, deixa eu só aumentar o zoom rapidinho, continua a mesma coisa. Então, eu tenho ali integralização do capital social, compra do veículo, e aí eu já vou direto para compra do imóvel. Percebam que, assim, colocando em prática, esse lançamento a gente pula. Por quê? Porque a folha de pagamento eu vou fazer só no final do mês. Eu vou registrar isso só no final do mês. Ah, mas então não anota que contratou? Anota. Mas isso é feito separado. Pega a carteira do colaborador, assina, verifica, registra, todo esse processo, certo? Só que a gente não vai fazer isso aqui. Quem faz é o escritório de contabilidade. Manda para o governo, tudo isso. Para fins contábeis, vai interessar somente no final do mês. Para fins contábeis é o débito e crédito. Então, chegou no final do mês é onde vai voltar lá e falar, ah, mas tem o colaborador para pagar, tá bom? Então, continuando, fiz a compra do veículo, fiz a compra do imóvel, mesmo raciocínio de antes, né? Os valores estão aqui descritos certinho. E aí a gente tem compra de mercadoria, venda de mercadoria, e aí depois é que vai mexer com a folha de pagamento. Então, fazendo o exercício, o raciocínio, comprei a mercadoria por 7 mil, que é o que vocês estão praticando agora, né? Nesse momento do curso, com o ICMS. Faço a separação do ICMS a recuperar, pela ideia do crédito que a gente aprendeu lá, né? Para aproveitamento, como a gente fez no exercício anterior. Separei, faço a venda, 18 mil reais, CMV separado, né? O que é ICMS, o que é CMV. Dou baixa no estoque, lanço a despesa com o ICMS, e aí lanço o abatimento do ICMS, ok? Então, basicamente, esse é o mesmo raciocínio que a gente já fez. Aí, chegou no final do mês, fiz a compra, fiz a venda, do dia 15 até o dia 30, não aconteceu mais nada. Então, como não aconteceu mais nada, eu lanço a despesa com depreciação. Mesmo raciocínio que a gente fez antes, ó. Peguei o valor do veículo, 21 mil, dividi por 60, porque são 5 anos, né? 5 vezes 12, 60 meses. Mesma coisa para o imóvel. Peguei o valor, 120 mil, dividi por 300 meses, achei a depreciação. Depois da depreciação, eu vou para a folha de pagamento, que é o que a gente está aprendendo agora. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Qual é o salário do meu colaborador? R$ 1.500. Por que eu lancei aqui com 1.365? Porque eu já fiz a separação. Então, no livro diário, o que eu vou fazer? Uma coisa é salário a pagar, uma coisa é INSS a pagar, uma coisa é FGTS a pagar, ou a recolher. Toda vez que vocês virem exemplo ou explicação, que a pessoa fala assim, FGTS a pagar e FGTS a recolher, é a mesma coisa, tá? Tá falando da mesma coisa. Então, débito, despesa com folha, pode ser despesa com salário, pode ser qualquer termo que vocês queiram. Eu coloco folha de pagamento para deixar tudo junto, tá vendo? Então, débito, despesa, crédito, salários a pagar. E aqui eu já lancei o valor separado, como vocês podem ver, 1.365. Como é que eu cheguei nesse valor? 1.500 vezes 9%. Por que é 9%, pessoal? Porque aqui no exercício, ó, eu não mostrei para vocês, mas está aqui, ó. A gente tem a tabela da depreciação, né, que todo mundo já está meio que acostumando, a tabela do ICMS, continua a mesma coisa, e aí eu botei 2 tabelinhas a mais, INSS e FGTS, para vocês sempre poderem consultar direto no exercício. Então, por que é 9%? Porque é R$ 1.500 o salário do meu colaborador. Então, qual é o desconto que eu tenho que fazer? 9%. Porque ele entra nessa faixa de 1.045 até 2.089. Então, eu fiz a continha, quer dizer que o INSS dele é 135. E aí é só fazer o raciocínio. 1.500 menos o INSS, quanto que é o salário que o meu colaborador tem que receber? 1.365. Beleza? Dúvidas sobre essa parte? Essa primeira etapa?
Estão me ouvindo aí? Está cortando muito? Estou indo muito rápido? É aquela coisa, né? É tudo novo, mas tá tranquilo. Mais alguém? Pode perguntar. Tá boa, tá boa. As meninas aí, como é que tá? Sempre fico na dúvida se quem está participando aqui está assistindo, está fazendo outra coisa. Já comentei com vocês, não precisa ficar se vocês tiverem outro compromisso, tá? A aula fica gravada, eu não vou cobrar presença. Mas quem está aí já vai comentando, ó, não entendi, tal coisa. Né? Vai dando um feedback aí, senão eu fico perdido aqui. Tá, Gisele, a Bianca, ok, a Rita, ok, beleza. Basicamente é isso. É só fazer a diminuição, né, e aí fazer o lançamento. Tem que decorar esse lançamento? De jeito bem prático, sim, né? Teria que meio que memorizar essa lógica. Mas assim como a gente lança a despesa com depreciação, assim como a gente lança o próprio CMV, vocês podem ver aqui o ICMS, ó, não é sempre um débito, despesa, crédito, passivo circulante, coisa que vai no passivo circulante. Então, é uma conta a pagar e uma despesa, débito e crédito, toda a vida. E a mesma regra a gente repete para a folha de pagamento. Débito, despesa com folha, ou salário a pagar, como vocês preferirem, e crédito, salário a pagar. Tá? Então, só para mostrar onde é que vai cada um desses, os passivos aqui que eu estou colocando, que são esses três, vão vir aqui no balanço. Então, aqui a gente tem ó, salário a pagar, INSS a recolher, FGTS a recolher, está tudo lançado aqui junto com o ICMS, vai vir tudo para cá. Esses que são despesa vão influenciar em quem? No lucro, né? Como a gente já viu, o CMV, o ICMS, depreciação, todos eles influenciam no lucro. Então, agora a empresa tem mais despesas, ou seja, o seu lucro vai ser menor, né? E aí eles vão ter um razonete, vão ter a mesma coisa que a gente está fazendo, tudo igual. Então, aqui, por exemplo, está o CMV, que eu já destaquei, o ICMS, que a gente já aprendeu, despesa com depreciação. Está aqui, despesa com folha de pagamento, despesa com INSS, despesa com FGTS, tudo vai ter o seu próprio razonete, estão vendo? E todas essas despesas vão vir para onde? Para cá, ó. Por isso que a RE a gente começa a praticar logo no primeiro exercício. Porque tudo que é despesa e receita influencia no lucro. Se influencia no lucro, gera modificação no patrimônio também, tá bom? Então, tudo veio para cá, diminuiu o lucro, né? Vendi por 18, tive tudo isso de despesa, sobrou 6.760, vou lá para o balanço. Então, quem é que eu tenho que tomar cuidado aqui nesse raciocínio? Assim como a gente já está zerando o CMV, a gente está zerando a receita, a gente está zerando a despesa com ICMS, zerando a despesa com depreciação, a gente vai ter que zerar também despesa com folha de pagamento, seja do salário, do INSS ou do FGTS, tá bom? Então, cuidado que aí, salário a pagar, tem saldo. Alguém quer falar? Professor, Diga. Na prática, no dia a dia, eu tenho que fazer desse modo, no livro Razão, descrever tudo isso? Em que sentido você quer dizer? Na prática, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem exatamente esses valores. Eu tenho que zerar todos os razonetes nesse livro Razão? Sim, se você tiver, você vai zerar as despesas e as receitas. Por que que a gente faz isso, Marlon? Porque existe uma regra que funciona tanto para a Receita Federal, o governo de modo geral, quanto no conceito contábil, que é o seguinte: essa despesa, ela refere-se a um período, a um mês, né? Vamos chamar assim, a um determinado período. Então, isso aqui é o salário de quando? Ou essa despesa é de quando? É do mês de abril. Então, eu preciso, todo final de mês, fazer o zeramento das despesas e receitas, porque eu não posso misturar tudo que foi receita de abril com tudo que foi receita de maio. É claro que, às vezes, a empresa, né, por fins, dependendo do porte, da estrutura, ela vai fazer o quê?
Não, quem faz, sim, é o contador, mas eu acho que aí a questão do Marlon é se ele for começar a fazer por conta, né? Quem vai fazer isso, inclusive, é o sistema contábil. É esse o raciocínio. Mas aí, às vezes, por exemplo, se a empresa ela vai fazer um balanço só no final do ano, Marlon. Então, ela vai ter a receita de janeiro, a venda, né? A receita de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Vai chegar no final do ano, ela vai zerar. E aí ela vai falar, esta foi a receita de 2020. E aí ela vai zerar as despesas de 2020, que vai fechar e vai começar 2021 com tudo zerado. Todas as receitas e despesas. Isso é feito porque questões, por exemplo, de receita e despesa influenciam na arrecadação que o governo recebe. Então, você tem impostos sobre o lucro, você tem impostos sobre a receita, como a gente viu ali, se faz uma venda, o governo ele quer imposto sobre aquela receita de venda, que a gente está chamando de ICMS. Então, se você não zera, ele não consegue controlar isso. E a gente chama isso, esse processo, né, do que eu coloquei aqui para vocês, que é a ideia do princípio da competência. Deixa eu só achar aqui, que é esse slide aqui, ó. O que eu falo aqui, ó? Princípio da competência na contabilidade. Ele se aplica a esse conceito. Então, eu fiz todas as vendas de abril, né? E aí fechou o mês de abril. Eu não posso misturar essa informação com as vendas do mês de maio, para fins do governo, para fins contábeis, né? Fiscais, como a gente fala. Então, o princípio da competência é mais ou menos isso. E aí, toda vez que você estiver fazendo um livro razão, um livro diário, você vai lá no sistema, né? E aí ele vai ter um botãozinho lá, zeramento de contas ou fechamento do balancete. Agora que faz o balancete, normalmente é quando zera e faz a RE também. Então, clicou, o sistema já calcula. Aí ele zera para você tudo isso aqui. Ele vai fazer o débito e crédito conforme precisa, né? Às vezes você não precisa nem lançar isso aqui, dependendo do sistema que você está usando. Ele já vai fazer por você se ele for bem configurado. Mas, de modo geral, ele vai fazer isso para quê? Para te encontrar e gerar para você essa informação. Qual foi o lucro de abril? Qual foi o lucro de maio? Qual foi o lucro de setembro, outubro, novembro, de 2020? Tudo isso. É a mesma informação. E aí, quando ele gera essa informação, você entra numa outra discussão. Tem imposto sobre lucro? Tem contribuição social, né, lucro líquido e tal? Tem dividendos, tem distribuição do lucro de modo geral, e assim vai. Então, tudo é que aí fica um pouco mais complexo, porque depende do regime tributário que a empresa está, depende do porte que ela tem, depende da característica de atividade, e assim sucessivamente, tá? Sei que eu fui um pouco longe, mas o raciocínio é esse. Tem que zerar? Sempre, toda a vida. E aí, em tese, igual o Bruno colocou aqui, quem vai fazer é o contador. Não, Bruno, fechou aqui a folha de pagamento, só se dá tempo do imposto de renda, e se vocês quiserem, mas eu acredito que para fins de prova, eu não vou cobrar o imposto de renda, tá? Mas eu posso fazer que seja uma aulinha, só para vocês aprenderem a calcular, né? Caso alguém aí já tenha que pagar imposto de renda ou queira receber um salário que entra nessa faixa, né? Ninguém quer pagar imposto, mas todo mundo quer receber bem. Então, quanto mais você ganha no Brasil, mais você paga. Se você recebe acima de R$ 1.900, você tem que recolher imposto de renda. Normalmente, quem faz o recolhimento é a empresa, inclusive, né? Professor, Para na folha de pagamento. Fala, Marlon. Se eu, como administrador no futuro, quiser fazer todo esse balanço, toda essa burocracia, eu não posso fazer porque eu não sou contador? Não. Você precisa de alguém para assinar. Ok. Curiosamente, né, o pessoal da contabilidade costuma brincar que quem tem a Faculdade de Ciências Contábeis mais o registro, CRC, que a gente chama, né, Conselho Regional de Contabilidade, pode fazer os dois. Pode fazer a contabilidade e administrar uma empresa. Se você só tem o CRA, você não poderia, no caso, fazer a parte contábil. É claro que na prática você pode fazer, mas você precisa de alguém para assinar revisando aquilo ali. Né? Para que o governo aceite, tem que vir da mão de um contador. Só fazer o parênteses, né, que, por exemplo, se você tem uma empresa no MEI, né, o microempreendedor individual, você não é obrigado a fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo. Você manda só o livro caixa, entrega lá a declaração que o governo precisa, que já tem um padrãozinho, e aí está feito. Né? Tudo que você ganhou e tudo que você pagou, ele analisa por ali. Só isso.
Mas aí, em tese, vocês não poderiam. É que a gente também fala assim, brincando, né, que o contador, ele administra, porque a gente sabe que administrar é uma coisa muito mais complexa do que só um título, né? Precisa ter um domínio muito grande, que é o que vocês aprofundam. A gente, quando faz contabilidade, não aprofunda tanto nas teorias de administração. É, exatamente. Termina, faz igual eu. Fiz contabilidade e fui para direito. E aí, provavelmente, quando vocês terminarem ADM, contábeis, vocês vão querer fazer direito também. Porque não dá para tocar um negócio no Brasil sem conhecer empreendedorismo, contabilidade e legislação. Se essas três áreas, só falta a gente ter que fazer medicina para poder complementar e fechar tudo. Que é para cuidar da saúde das pessoas, né? Então, resumindo aqui, ficou alguma dúvida sobre como calcular o INSS, como lançar o INSS, como lançar o FGTS, ou o salário a pagar? Ficou tranquilo? Ficou muito rápido? Vão me ajudando aí, se ficou, vai ficar disponível, tá? Mais uma vez. E aí, só fechar. Fiz os razonetes. Tenho aqui, ó, continua ICMS a pagar, né? Como a gente viu, saldo aqui a pagar, saldo final. Fez todos os razonetes, apurou a RE, fechou a RE, tem que zerar. Tem o lucro. Lanço o lucro no balanço. E aí tá feito o meu balanço. R$ 170 mil, banco, ativo não circulante, mobilizado, né? Veículo, imóvel, continua igual. 310, 310. Aí tudo aquilo que a gente ficou a pagar, aqui eu deixei a recolher, mas eu vou já modificar para vocês não me confundirem. FGTS a pagar também. Mesma coisa, tá? O termo não modifica aqui o que a gente está buscando entender. Então, tudo que a gente teve a pagar do salário, do INSS, FGTS, do ICMS, está aqui, ó. São esses aqui, né? Salário, INSS, FGTS, tudo ficou com saldo final, ó. Saldo final, saldo final. O próprio ICMS a pagar também ficou com saldo final. Tudo vem para o balanço. Tá aqui, senão o balanço não vai fechar, tá? Atualizei o lucro, fechei o balanço, DRE. E aí, o que muda para fins de DRE é só adicionar. Tá aqui, ó, o ICMS, como a gente já viu, o CMV, como a gente já viu também, seguindo a mesma regra. Aí, junto das despesas administrativas, eu coloco o quê? A minha folha de pagamento. Encargos. Encargos nada mais é do que imposto, né? O peso em relação à folha de pagamento. Encargo ou encarecer significa isso, né? Tornar mais difícil ou mais pesado. Folha de pagamento quer dizer o quê? Salário, 1.365, né? Encargos, aqui tá, só não está diminuindo, né, na verdade. Aí. Folha de pagamento, salário, FGTS, 120, INSS 135, depreciação também conta, continua, os mesmos 6.760 que a gente achou aqui, tá bom? Então, continua o mesmo raciocínio. Dá para fazer aquela DRE simplificada? Perfeito, continua fazendo igual estava. Receita menos ICMS, menos CMV, menos salário, menos FGTS, menos INSS, menos despesa com depreciação, vai bater o lucro do mesmo jeito, tá bom? E aí, como vocês viram, isso aqui, tudo isso, né, na verdade, é só o primeiro mês. A gente está aqui. E aí eu tenho no exercício o segundo mês, que é maio, né, onde começa a ficar um pouquinho mais complexo e eu preciso tomar muito cuidado com essa ordem cronológica dos fatores. Por quê? Porque em abril eu gerei uma despesa e uma conta a pagar, de salário, de INSS, de ICMS, FGTS. Em maio, eu vou ter que lançar o que eu vou pagar em junho e pagar o que eu devo de abril. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. E aí é só seguir as operações. Aqui, como vocês podem ver, ó, em maio, né, houve a compra de mercadoria, venda, compra, venda, do mesmo jeito, com o ICMS, igual a gente está calculando. Aí eu não contrato mais ninguém, eu não faço mais compra de veículo, compra de imobilizado, de modo geral, né, imóvel que a gente está usando, continua só fazendo compra e venda de mercadoria para treinar essa parte. Então, o que aconteceu no mês de maio? Fiz a compra de mercadoria, venho aqui para o meu livro diário, aqui, ó, e recomeço o processo, tá vendo?
dia 3 de maio de 2020, compra de mercadoria, sempre tirando o ICMS, né? Sempre fazendo esse raciocínio. Isso aqui, quando vocês virem no exercício aí, 2019, é porque é do ano passado, tá? É que eu não alterei aqui, mas desconsidera essa parte, tudo 2020. Então, tá aqui, compra. Aí, por que que no meio, entre o dia 5, dia 3, aliás, tá vendo aqui? Dia 3 de maio, dia 10 de maio. Por que que tem lançamento no dia 5 e no dia 7? Porque eu tenho que fazer o pagamento do salário dia 5, tenho que fazer o pagamento, aqui inclusive tem que ser 1.365. E eu tenho que fazer o pagamento do FGTS também, relacionados ao mês anterior, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Então, na hora que terminou o primeiro mês, eu vou ter sempre essas continhas a pagar, que são essas aqui. Então, quando que vence o salário? Dia 5 de maio. Quanto que vence o INSS? Dia 15 de maio. Quanto que vence o FGTS? Dia 7 de maio. Quanto que vence o ICMS? Dia 15 de maio. Ou seja, do mês seguinte. E aí eu preciso lançar isso sempre no débito e crédito. Como é que eu faço o pagamento de salário? Ó? É só olhar o razonete. Débito, salário a pagar, que é o que eu estava devendo. Crédito, de onde é que vai sair o dinheiro? Do banco. E esse raciocínio se perpetua em todos os itens, né? Em todas as contas. Débito, FGTS a pagar, crédito, banco, ok? Faço a venda, sigo todos os lançamentos, todos os procedimentos da mesma forma. Compra, venda, tá aqui, ó, INSS a pagar. E aí, no final do mês, do seguinte, né, do mês seguinte, lanço de novo a depreciação, mais uma vez, lanço de novo a folha de pagamento. E repito o processo. Estão vendo que aqui, ó, no mês de maio, é o mesmo lançamento. Débito, folha, ou salário a pagar, né? Débito, salário. Crédito, salário a pagar, passivo circulante. Débito, INSS, folha. Crédito, INSS a pagar. Débito, FGTS. Crédito, FGTS a pagar. Ou despesa com INSS, despesa com FGTS, se ficar mais fácil para vocês, né? Pode lançar assim também. Despesa com folha. Se não quiser, ou se confundir a cabeça. Despesa com INSS sobre a folha de pagamento. Despesa com FGTS. Tá passando um carro de som ali, vocês estão ouvindo? Vamos lá, vamos ver, o Bruno, o salário pode ser pago até o 5º dia útil. Sim, pela lei estabelece-se que o 5º dia útil seria a última data possível para a empresa pagar, tá? A gente sabe que existem empresas que às vezes pagam até dia 10 ou às vezes até mais. Acontece que depende muito da relação de contrato e aí já é uma discussão muito mais jurídica do que para nós aqui é interessante, né? Não vale a pena entrar nesse mérito. Mas normalmente a lei estabelece, Bruno, que 5º dia útil, o que não significa dia 5, né? Só para lembrar, dia útil tem uma outra classificação pela lei, então seria a data limite para pagamento. Nós sempre vamos pagar aqui no dia 5, tá? Mesmo que, por exercício, por exemplo, aqui 5 de maio não seja o 5º dia útil, sempre dia 5. Ficou alguma dúvida em relação a esse lançamento da folha? Como que isso se repete? Como funciona esse processo? Então, eu tenho que cuidar o quê? Abril, é o primeiro mês. Lanço o a pagar e as despesas, fecha todo mês. Mês seguinte, preciso pagar o mês de abril e lançar o que vai vir para o mês de junho. Ou o mês seguinte também. E vou repetindo esse processo todos os meses. Como vocês não fizeram nenhum exercício com a depreciação, aqui está um exemplo de como é que ficaria a depreciação acumulada, né? Se eu vim aqui para o razonete da depreciação acumulada, junto com a folha, enfim, vai dar o mesmo raciocínio. Ó. Qual foi a depreciação do veículo no mês de abril? 350. Qual é a depreciação desse mês? 350. Então, qual é a depreciação acumulada do veículo? R$700. Mesma coisa do imóvel, tá? Então, o salário, por exemplo, ó, como é que fica? Saldo anterior, ou seja, a pagar, 1.365, que é o mês de abril. Fiz o pagamento, lançamento 18, né, como a gente está vendo aqui. E aí lanço de novo no final do mês, o 32 aqui nesse caso, vai ficar um saldo final de novo. Todo mês vai ter saldo final, enquanto a despesa sempre zera, tá? Então, saldo final a pagar, despesa zerado. Sempre esse raciocínio. Venho para a RE, faço a apuração da RE,
apuro o lucro com o mês passado, né, contribuindo um lucro com o outro, ou seja, lucro acumula também, eu vou ter um lucro final de R$28.000. E aí é só montar o balanço de novo. Tá? A esse ponto, mudou, e cuida inclusive, porque aqui, ó, antes que eu esqueça, tem uma conta a receber, porque vai existir uma venda que não é à vista, tá? Que é só para dar uma complicadinha a mais para vocês aí. Mas também não tem muito segredo. Então, acumula as contas a pagar, acumula o lucro, né? Vocês podem ver, eu estou somando 6.000 do mês passado, 6.760, mais 21 desse mês, 21.700 desse mês, para poder atualizar o lucro, então. E junto com isso, salário. Basicamente repete, porque eu crio, aí eu pago, aí eu crio de novo e fecho o balanço. Então, todo mês eu vou ter uma conta a pagar. Igual conta de energia, conta de... né, é só se colocar numa visão mais da empresa, para você lembrar que se todo mês o colaborador está trabalhando, todo mês eu tenho que pagar. Se todo mês eu tenho que pagar, eu tenho que lançar isso para a contabilidade antes. Claro que aí no dia a dia, igual o Marlon estava falando, a empresa, se ela já tem os registros certinho dos seus colaboradores, o escritório ele já sabe quanto que é a folha de pagamento todo mês. Né? Mas essa informação ela precisa ser bem registrada, senão depois vocês vão ter complicações. Tá bom? Dúvidas até aqui? Algum comentário, alguma questão de algo que vocês já viram, que vocês têm curiosidade? Sobre a DRE, sobre o balanço. Estão pelo menos me ouvindo? Querem que eu volte em algum lançamento específico? Querem perguntar sobre o trabalho de pesquisa? Querem perguntar sobre a prova? Professor, se o lançamento do salário, se o pagamento do salário for dia 15, o lançamento vai ser dia 5? Se você, na prática, paga o seu colaborador dia 15, é isso que você quer dizer? Isso. Você lançaria dia 15. Normalmente é quando aconteceu. Então, não precisa modificar a data. É que eu estou falando sempre dia 5, porque a lei prevê que você tem que fazer o pagamento até o até o quinto dia útil do mês, certo? Então, como a gente não sabe sempre quando vai ser esse quinto dia útil, às vezes dá dia 7, às vezes dá dia 6, né? A gente sempre vai lançar dia 5, tá? Então, mas aqui no exercício, para fins da atividade, você sempre vai lançar dia 5 o pagamento do salário. Quer ver? Eu vou voltar aqui para o dia 5 de maio, no caso, né? Porque é quando eu tenho. Então, eu estou lançando ele dia 5. Mesmo que, sei lá, em maio de 2020, dia 5 não seja o quinto dia útil do mês. Tá? Mas se na prática da sua empresa aí você faz o pagamento dia 15, o certo seria lançar aquilo como algo que aconteceu no dia 15 mesmo. Tá? Só observa, porque daí às vezes você pode ter complicações assim, de entender que você está descumprindo uma outra regra, né, que seria ter que pagar o seu colaborador até dia 5, ou melhor, até o quinto dia útil do mês. Tá? Para consultar essa informação, é bom dar uma olhadinha na CLT, que é aquele link que eu deixei para vocês, né, a consolidação das leis do trabalho, porque lá ela vai estabelecer essas regrinhas. E dali derivam muitas outras regrinhas que são colocadas pela legislação complementar. Que aí é o que fala, o FGTS, ele tem a sua lei própria. Então, lá na lei própria está escrito que o FGTS tem que ser recolhido até o dia 7. Aí, o que acontece quando o dia 7 é feriado, ou quando não é dia útil? Paga depois, paga antes? Essas regrinhas que eu estou querendo dizer. Tá bom? Então, se você está fazendo na sua empresa, e você está fazendo, mesmo sem obrigação de montar, você só quer fazer o diário, razão para controle seu, né, você não precisa mandar isso para o governo, lança como se fosse no dia 15, tá? Se você não vai mandar essa informação para o governo. Porque aí você tem um controle mais fidedigno, né, mais verdadeiro daquilo que de fato está afetando o patrimônio da sua empresa.
O que você não pode, em nenhuma hipótese, deixar de fazer é não lançar. Daí significa que tem alguém trabalhando, você não está com isso registrado, se não está registrado, você está tendo uma informação errada em relação ao patrimônio da sua empresa. Show. Mais alguém? Alguma dúvida? Sobre a prova ou o trabalho? Só ver se alguém mandou algum recado aqui. Não, ok. Ficou claro aí, Marlon? Alguma outra questão? Tudo tranquilo, professor. Como é que vocês vão dominar isso aqui? Vão ter que pegar para fazer, né? Como eu disse, tem que, de certa maneira, decorar um pouquinho o raciocínio, o débito e crédito. Mas como vocês viram, só lembra como foi fazer o primeiro débito e crédito, né? Que vocês acharam que era coisa de outro universo. Aí começou a fazer, foi ficando mais claro. Então, provavelmente vocês vão ter o mesmo tempo da segunda, né? A partir do dia 14 eu já consigo liberar uma data, por exemplo, dia 15, ou o próprio dia 14 mesmo, até nosso último dia de aula é dia 21. Eu estou colocando tudo em relação ao dia 20, né? Porque eu tenho que receber as provas de vocês, corrigir e lançar a nota. Então, o trabalho também, mesma coisa. Então, eu preciso de pelo menos 1 ou 2 dias para conseguir atender todo mundo, tá? Mas provavelmente vocês vão ter do dia 14 ao dia 20, vai dar quase uma semana. A gente perdeu alguns dias aí por conta daquele probleminha que eu expliquei para vocês, né? Que eu fiquei sem, até aquela aula que a gente não conseguiu fazer. A Claudineia comentou aqui em relação ao trabalho. O que você precisa saber, Claudineia? Os 3 tipos de controle de estoque, que aí, como eu comentei para vocês aqui, vocês vão ter que, é bom, né, na verdade, não que vão ter, mas é bom assistir esses vídeos aqui antes, onde eu vou falar sobre os métodos. Aqui tem os slides, aliás, aqui tem o trabalho, aqui tem os slides, certo? Dessa aula que eu estou usando aqui nesse vídeo. Dá uma olhadinha no PEPS, aí assiste o custo médio, assiste o EPS. E aí você vai ter que fazer o seu próprio controle de estoque no trabalho. Então, usando esse exemplo aqui, você vai poder elaborar o seu próprio, para poder fazer e demonstrar. Vou ver se eu consigo abrir ele aqui rapidinho. Só entrar aqui. Pegar ele por ali, que é mais fácil para mim do que achar ele. Vamos lá. Vou mostrar aqui o exemplo ali, tá, Claudinei? Acho que vai ficar mais fácil de entender. Aqui, CMV. Deixa eu ver aqui mesmo. Então, tem inclusive uma planilha modelo que vocês podem usar mesmo, fazer a de vocês, não tem problema, tá? Mas é basicamente o quê? Esse exemplo? Uma lista de compra e venda, para eu poder seguir uma ordem cronológica e aprender a calcular cada um dos métodos. Então, no vídeo eu faço resolvendo o exercício, preenchendo a planilha, tá bom? Aí, o que vocês vão ter que fazer no trabalho? A parte escrita, que é descrever lá, o fulano, o autor A, B, C ou D, ele explica que o PEPs é utilizado quando, para qual tipo de empresa, por que ele é importante. Você vai ler e escrever, certo? Escreveu lá no desenvolvimento os 3 métodos, o que é o PEPs, o que é o custo médio, o que é o EPS, como que eles deveriam, em regra, funcionar, você vai botar um exemplo. Como assim? Vai pegar, por exemplo, essa aqui que eu fiz e vai colocar dentro do trabalho. Vai fazer uma planilha de vocês, vai fazer o cálculo para poder desenvolver esse raciocínio. Então, você monta, troca igual aqui, ó, por exemplo, dia 1º de setembro, eu fiz que houve a compra de 10 unidades. Faz tipo uma brincadeira, e se fosse 5 unidades a R$8? Muda os valores, cria os seus valores de cabeça e tenta resolver. Porque aí é só tentando resolver mesmo que vocês vão conseguir colocar isso em prática, né? Quem nunca mexeu com estoque ou controle de estoque é mais ou menos assim que começa. E aí fez a planilha, coloca junto do trabalho. A planilha é o quê? É o exemplo de como que deve ser resolvido. Tá aqui, ó. Diminuir ele um pouquinho.
Então, lá no vídeo eu explico o que, que é isso aqui, o que, que é isso aqui, o que, que é a outra coluna, por que, que cada um deles tem essas informações, onde é que eu acho o CMV, como calcular, por que, que tem essa fórmula, todo esse processo, tá bom? Mas aí tá lá na planilha e depois tem, inclusive, esse comparativo que no último vídeo eu expliquei o que, que é. E aí, cuida só quem tá, dos que estão aí, quem estiver fazendo sozinho, entra lá no grupo, porque, se eu não me engano, tem um grupo das duas meninas, os 6, né, se eu não estou enganado, que ficou com 2 pessoas. Então, às vezes tem mais gente querendo fazer, e aí já aproveita e faz tudo junto, beleza? Quanto à prova, dúvidas? Cadê aqui? Essa aqui, né? Bom que o Cigarra, ele é prático, né? Cheio dos bugs. Ver se eu consigo achar. Nenhuma dúvida? A como resolver isso aqui, como colocar em prática e executar. O pessoal, as meninas que me mandaram, acho que foi só as meninas, né, por enquanto, que me mandaram a resolução do livro diário dessa segunda atividade, eu já fui respondendo, tá? Então, confere lá, quem já conversou comigo que tá ok, montar a razonete, fazer o balanço, vai continuar a mesma regra, tem que fazer no caderno, né, porque eu ainda tenho que, ainda mais agora que eu vi dos 40 alunos, apenas 24 mandaram a primeira prova, então eu preciso saber se o restante vai ou não vai continuar, senão aí aparece gente só copiando e colando arquivo do Excel que alguém resolveu e nunca aprendeu nada, né? Então, pelo menos vocês fazendo, eu sei que vocês estão fazendo, me mandando, eu estou corrigindo, eu vejo pelo menos um processo de evolução aí no aprendizado. Certo? Depois eu vou gravar para vocês, já deixar disponível aqui, uma aula mais completa, tá? Só para a gente não se estender muito, de como fazer esse mesmo processo, tá? A lógica vai ser a mesma, como que eu lanço toda essa folha de pagamento. Hoje era mais para explicar um pouquinho dos slides, fazer uns comentários adicionais e deixar à disposição de vocês aí para conversar sobre o que for necessário. Lembrando que semestre que vem, muito provavelmente, eu não sei como é que vai ser a parte do curso, do curso matutino, mas pelo menos no noturno, eu não vou estar com essa mesma disciplina. Ou seja, quem não fez contabilidade agora, ou vai ter que fazer de manhã, ou vai ter que fazer em outro campus, né, em outro lugar, dentro do âmbito da Unemate, porque essa disciplina que eu estou ofertando, ela não vai mais acontecer. Semestre que vem eu vou trabalhar com outras. Não teria, mas o ideal, Bianca, seria colocar ela junto do exemplo, tá? Então, junto da descrição lá do que você vai colocar. Então, por exemplo, você explicou tudo que é o PEPS. Aí, que seja um print, tá? Se não conseguir copiar, ou, enfim, não conseguir modelar ela bonitinho, ou faz no final do trabalho, né? Aí você tem lá os anexos do trabalho, coloca a tabela completa lá, se você achar que fica muito ruim dentro, tá bom? Pode botar lá no final. É isso, pessoal. Folha de pagamento. Fechamos aí o conteúdo do semestre. Eu vou passar para vocês. Primeira coisa, tá? Tenta resolver esse exercício, que é esse exemplo aqui. Usa a resolução para ir comparando. Pega para fazer mesmo, né? Começa do zero, vai lendo, vai olhando. Aí usa essa resolução para já ir comparando e vendo se está tudo certo, né? Errou, enfim. Ou me manda. E aí depois eu vou postar para vocês um outro exercício nessa aula 8 aqui, que seria, né, onde eu vou postar junto o vídeo também, explicando toda essa parte do débito e crédito, como a gente viu hoje rapidinho, e aí fechou, tá? Só terminar o trabalho, fazer a última prova, né, a terceira avaliação, e dia 21, no caso, né, dia 20 termina para vocês, dia 21 termina para mim. Tá surgindo aí, inclusive, já adiantando, uma questão sobre a prova final, que seria que ela vai se tornar obrigatória, né, a famosa PF. Eu acredito que, na prática mesmo, eu nunca precisei, então eu acredito que agora não vai ser necessário, tá? Mas prevista na legislação da Unemate, se houver alguém que fique nessa condição, não tem problema nenhum, a gente vai se organizar e eu vou dar um jeito, tá? O problema é a questão das datas, né, que a PF tem que ser 72 horas antes.
Mas eu acho que ao longo dessa semana aí, essa discussão ela vai se resolver e vai criar um padrão para todos os professores. Feito isso, eu explico para vocês como é que vai ficar. Já prevendo, né, que não seria possível ter a PF, eu coloquei esse trabalho adicional. Então, se, por exemplo, você ficou com 5 na primeira nota, quem não corrigiu e quisesse recuperar essa nota com o trabalho de pesquisa, seria possível também. Se você tirar menos na última nota, aí a gente consegue ajustar, porque eu sei que pelo menos algo vocês estão aprendendo. Pode não ser exatamente o débito e crédito, mas está havendo um avanço de aprendizado. E isso, como eu já falei 1000 vezes, vai ser complementado pelas outras matérias, pelo decorrer do curso, pelo processo de aprendizado. A parte mais bacana da faculdade é que, além dela aumentar o nosso conhecimento técnico, científico, ela nos melhora como pessoa de modo geral, né? Então, eu sei que vocês estão aprendendo algo, aprendendo a buscar conhecimento, a desenvolver essa etapa muito importante da nossa vida. E se vocês não tiverem mais nenhuma curiosidade, nenhuma dúvida, eu vou agradecer a presença e vou encerrar. Se quiserem que eu volte em algum tópico específico, posso voltar também, sem problema nenhum. Alguém? Aqui no grupo ninguém mandou nada. Nenhuma curiosidade? Dúvidas, choros? Tá fácil, tá difícil? Professor, tem uma curiosidade fora da matéria. Não sei se você pode me ajudar. Eu estava dando uma olhada ontem nas bolsas de valores e eu vi que a Ibovespa é bem maior do que as outras. Por quê, teoricamente? Maior em que sentido? Por exemplo, valores fictícios, que eu não lembro. A Ibovespa está 100 mil e a Dow Jones está 10, tá, entendeu? Tipo, por que os pontos dela é bem maior do que as outras? Ah, tá. É porque a pontuação, no caso das bolsas de valores, né, a Ibovespa como sendo a brasileira, ela depende do nível de negociação, tá? Então, essa continha aí, ela é feita por meio de uma média em relação à quantidade de movimentação que é executada naquele conjunto. Então, por exemplo, pela Ibovespa, você tem determinadas ações a serem compradas e vendidas, né? Ações de modo geral. Então, se há mais negociação, o índice dela sobe. Então, se você tem menos negociação, o índice é menor. E a forma de cálculo também pode ser diferente. Então, talvez possa criar um pouquinho de confusão aí, Marlon. Porque talvez a Dow Jones seja calculada de uma... O índice que você viu, na verdade, esteja sendo calculado de um jeito, enquanto da Ibovespa esteja sendo calculado de outro. Entende? Digamos que um é pela média simples e o outro leva outros fatores em consideração. E aí talvez seja em relação a isso que cause essa diferença, né? Mas sabe-se que o índice da Bolsa de Valores brasileira, a Ibovespa, normalmente ele é mais alto mesmo. Mas de cabeça, assim, eu não saberia te explicar como que é calculado esse índice, tá? Se você quiser, depois a gente dá uma estudada junto aí. Eu também não... Se não me engano, era o professor Pacheco que fez, esses tempos atrás, inclusive, um curso. Eu posso confirmar depois no WhatsApp, mas ele convidou alguns professores, e os professores foram fazer. Que é um curso introdutório à Bolsa de Valores, né? Bolsa de Valores, modo de dizer, mas mercado de ações, de modo geral, né? Mercado financeiro. E eu acredito que dentro do curso dele ele fazia todas as explicações mais técnicas, né? Talvez, se você está interessado nessa área, é um investimento que vale muito a pena. Ok. Bom, Ian, vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Vocês podem ver que o exercício aqui foram, fazendo os 2 meses, dá 38 lançamentos. Então, é bom deixar um pouquinho de espaço no caderno aí. Só o primeiro mês deu todo de 15, 16, né? Contando a parte do lucro. Então, assim, aumentou mais um pouquinho, e aí no segundo mês é que aumenta bastante, na verdade, né? Por conta dos pagamentos, tá?
Mas treinando essa parte, eu posso garantir para vocês que pelo menos a base da contabilidade vocês vão carregar para o resto da vida. Aí pode, talvez, lá na frente não lembrar como é que faz um ou outro lançamento. Mas vocês aprenderam a lógica por trás do processo, que é nada mais, nada menos do que de onde vem, para onde vai o recurso da minha empresa. Uma vez que você entende isso, você estuda caixa, você estuda patrimônio, você estuda situação econômica e vai avançando. Dá sim, sempre dá tudo certo. Eu já vi muita situação de gente que chegou no semestre no meio do caminho, no presencial, sofreu um pouco para entrar no ritmo, mas depois que pegou, acabou usando isso no terceiro, quarto, quinto, sexto semestre, né, e aprendeu. Tá? Então, assim, vai valer a pena, posso garantir para vocês. É um investimento, um sacrifício que vocês fazem agora que compensa no final. Só não pode deixar de praticar, né? Tipo, terminou a matéria, nunca mais vou estudar sobre isso. Aí, provavelmente, vocês vão esquecer tudo. Mas, pelo menos, o básico vai ficar gravado na cabeça de vocês. Fechou? Algo mais? Bianca, Claudiné, Gisele, Marlon, Rita, Ian também. Nenhuma dúvida sobre as anteriores? Creio que não, né? Ninguém se manifestou. Então, gente, obrigado mais uma vez, tá bom? Estou à disposição de vocês.